La ponencia es con Wilson Rondó de Brasil, cirujano vascular y endovascular, con formación en Brasil y en la Clínica Flumet La Rochelle en Francia. Nucleólogo, se ha dedicado especialmente a la medicina preventiva molecular, especializándose en terapias antioxidantes en el Robert W. Bradford Institute en Estados Unidos y en el Regeneration Center Dr. Greenhouse, Heidelberg en Alemania. Graduado por la facultad en Santo Amaro en 1983, es miembro y diplomado por el American College of Advanced Medicine de la American Academy of Environmental Medicine. Además, y otras instituciones en Brasil y en el extranjero. Posee varias publicaciones en revistas médicas, así como diversos libros sobre cirugía vascular, nutrición, metabolismo, medicina preventiva y deportiva, oxidación y obesidad. Me costó un poco de trabajo pronunciar tantas cosas que tiene Wilson Rondó, pero esa es la belleza de los conocimientos y de lo que hoy nos vamos a llevar a casa. Adelante, Wilson Rondó, desde Brasil. Un aplauso fuerte. Bom dia, um grande prazer que eu quero mostrar para vocês toda a importância que tem o gado, e especialmente vocês, todos vocês, no que se diz respeito a cuidar desses animais, o trabalho, toda essa dedicação em relação a tudo que é feito, isso é muito importante, e eu quero mostrar mais a responsabilidade que vocês têm em termos de saúde. Porque é meu currículo, já foi falado. Então, inicialmente, eu quero dar um salve a todos os amigos, todos, especialmente vocês que são responsáveis por uma boa saúde, porque o trabalho de vocês talvez não tenha essa consciência total da importância que isso representa na saúde não só de vocês, mas do próximo. E ontem eu fiquei muito encantada com a palestra do Fernando Baldomar. Foi fantástico o que ele mostrou de expectativa em relação ao consumo de carne, ao interesse, mesmo nós sabemos a dificuldade que é em relação à competição, pois a mídia força muito que se consuma mais vegetais, essas coisas. Não que não se deva consumir, mas a carne vermelha, nesse contexto, eu quero mostrar para vocês que é a melhor proteína que nós dispomos para a nossa saúde. Bom, há 2.500 anos, o homem desceu das árvores, 2,5 milhões de anos, digamos assim, o homem desceu das árvores e passou a ser caçador. Foi uma evolução muito importante dos nossos ancestrais, né? Eles passaram a deixaram de ser a caça e passaram a ser o caçador. Isso há 200 mil anos atrás, quando também descobriram o fogo, e isso foi importante. A partir daí que o homem se posicionou na escala dos animais como sendo o mais preparado e dominando todas as espécies. Por quê? Com o momento que nós passamos a comer mais carne cozida, nós passamos a ter um desenvolvimento do cérebro que até então era 500 centímetros cúbicos, passou a quase 3 vezes, 1.350 centímetros cúbicos. Esse crescimento é importantíssimo, é um salto, é o maior salto que nós podemos falar, mais do que qualquer abordagem genética, abordagem em qualquer coisa. Tudo está na forma de se alimentar, especialmente ingerindo proteína animal. E eu quero
começar aqui uma viagem com vocês. Eu quero voltar para o futuro. Confuso isso, né? Mas é verdade. Nós temos que voltar para o futuro. Por quê? O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: os nossos ancestrais só comiam gordura saturada, basicamente de banha, sebo, manteiga. Tá? E, aliás, antes desse aporte aqui, nós consumíamos muito óleos de baleia. Era um óleo que era feito para fazer as luminárias, para cozinhar, para tudo. Como o ser humano foi exterminando as baleias, se deu mais enfoque na banha, no sebo, na manteiga, né? E nós consumimos praticamente zero de óleos vegetais. Na verdade, estatisticamente, de 1 a 2% se encontravam nos vegetais, né? Isso era o que nós tínhamos de abordagem. Isso, a quantidade em termos calóricos diários de um nível. Hoje, essa quantidade de ingesta desses óleos vegetais, especialmente ômega 6, eu quero mostrar as consequências que isso traz para a nossa saúde. O que isso aí acarreta? Importantes mudanças nos nossos hábitos, importantes consequências na nossa saúde. E hoje, a porcentagem desses ômega 6 na nossa dieta, esse ácido linoleico, é acima de 25%, 40%, e isso é um fracasso para a nossa saúde. Como que o processo todo evoluiu? Então, como eu vinha falando, a Revolução Industrial, na verdade, começou em 1865, 1870. E naquela época já se começou a usar óleos vegetais. E no caso, era o óleo de algodão. Né? Esse óleo era usado para lubrificar máquinas, porque já não se tinha mais o óleo de baleia. E aí, na evolução toda, se começou a produzir esses óleos vegetais, milho, soja, canola, e esses óleos, uma empresa muito oportunista, aproveitando o mercado, investindo no mercado, a Crisco começou a vender banha falsa, fazia a banha falsa e com o poder econômico foi divulgando e mostrando para as donas de casa que esse era um óleo mais barato do que o óleo de banha de coco, de uma manteiga e óleo de coco, por exemplo. Então se passou a consumir isso. E em 1913, eles lançaram um livro que contrataram o vice-presidente da American Heart Association, que era uma portinha, não tinha ninguém, porque mal tinha cardiologista, para escrever um livro indicando o uso de óleos vegetais e condenando as gorduras saturadas, condenando as gorduras boas. Né? E aí, em 1913, né, começou essa condenação mais maciça, tendo um suporte médico, isso ficou mais forte, mais impactante. Bom, e aí se passou a consumir esses óleos vegetais em detrimento das gorduras boas que a gente consumia. E o que acabou acontecendo? Nós tivemos o aparecimento das doenças sérias. Em 1928, ocorreu o primeiro infarto do miocárdio registrado nos Estados Unidos. Não tinha isso. Não havia descrição disso. Em 1940, o primeiro caso de Alzheimer. Isso já é reflexo no consumo desses óleos que nós não estávamos entendendo. E hoje nós sabemos que é exatamente isso. E aí, esse processo foi crescendo. Em 1948, a Procter & Gamble doou o equivalente, hoje, a 20 milhões de dólares à American Heart Association, que passou a
endossar o uso de gordura ômega 6 dos óleos vegetais em detrimento, condenando a gordura saturada boa. E aí começou essa guerra que nós vivemos esses 70 anos, né, e temos, na verdade, um medo até da gordura. Nós fugimos da gordura e nós passamos a consumir esses óleos como sendo ditos saudáveis. Em 58, um pesquisador fez um estudo que ele avaliou 23 países. Desses 23 países, só 7 se encaixavam na teoria dele. Em vez de ele ficar com a maioria, ele ficou com a minoria. Ou seja, esses 7 países, os que consumiam menos gordura saturada, era onde tinha menos doença cardíaca, tinha menos infarto do miocárdio. E ao passo que os outros 16, ao contrário, era onde tinha quem consumia mais gordura saturada tinha menos doença cardíaca. Mas ele ignorou isso, ele ficou com o que era interessante para a teoria dele, que também foi uma apresentação, uma colocação fraudulenta, e isso demorou um tempo, como eu vou mostrar para vocês. Por volta de 1970, saiu a primeira diretriz governamental da alimentação dietética contra a gordura saturada. Aí, nós entramos numa guerra, né? Começou a guerra contra as gorduras e o pânico se instalou. Tanto é que nós só sabemos de gordura boa pelas histórias dos nossos avós, que viveram muito, que usavam essa gordura, né? E aí a guerra contra a gordura avançou contra colesterol encontrado na carne, no leite, nos ovos, que estava ligado com aterosclerose. E o que se recomendava? Óleos vegetais, né, e óleo de peixe no lugar das gorduras saturadas. Começou uma doutrinação, uma educação em cima das pessoas. Só que a guerra contra as gorduras não tinha nada de verdade. Tanto é que em 1900 o consumo de ovos era 3 vezes maior do que em 1956. E eram usados óleos como o óleo a banha, a manteiga, o óleo de coco. Em 1958, mais ou menos, surge a primeira margarina poliinsaturada, que nós temos esse produto até hoje. E muitas pessoas, vocês convivem e ainda acham que a margarina é mais saudável que a manteiga. Isso a gente vê com frequência. Isso é algo que ainda está na cabeça das pessoas. Tá? Bom, quando isso ocorreu, que deixaram de se consumir corretamente as carnes vermelhas, a gordura, né, os lacírios, como por exemplo a manteiga, foi quando começou, vocês veem no gráfico, de 1980 para frente, a diminuição do consumo dessas gorduras e da carne, e o aumento da carne branca, que está embaixo, e isso do aparecimento da obesidade. E nós temos aqui, olha, a evolução do uso desses óleos vegetais. Olha que importante. No começo temos no verde o açúcar, né? Foi subindo, depois caiu lá no final. E olha os óleos vegetais no fim de 1800 e quase 1900, eles começaram a aumentar. Exatamente, em 1900 começou. Era 1,2% a obesidade da população. E olha o aumento, em 1961 nos Estados Unidos, 13,4%. Em 2018, 42%. E olha a curva de uso desses óleos vegetais. Mas o que isso tem a ver com o nosso negócio, com o gado, com isso? Eu vou mostrar para vocês. Então, voltando, a carne vermelha e a gordura saturada, Ansel Keys, em 53, que ele começou o estudo, em 58 ele publicou, que a ingestão de gordura saturada induzia as doenças cardíacas.
E, mais recentemente, esses estudos foram todos reavaliados, reinterpretados. E o que se observou? Nessa meta-análise de 21 estudos, com 348 mil pessoas, não se comprovou nada. Isso foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, 2010. Esse estudo, Framingham Heart Study, é o estudo mais sério, mais respeitado na medicina, mais respeitado no meio da cirurgia vascular, Esse é a referência, é o gold standard da coisa. E o que ele mostrou já na época? Que as doenças cardíacas aumentaram quando as pessoas trocaram a manteiga, extremamente saudável para o coração, pela margarina. E aí começou, vocês veem as mudanças da quantidade, o crescimento da margarina e as consequências para a saúde. Olha só esses estudos. Antes de 1960, quando se consumia bastante gordura, a obesidade era 13% nos Estados Unidos. O diabetes tipo 2 era 1%. Olha hoje, com pouco consumo de gordura, obesidade 45%, diabetes tipo 2, 8%. Isso quem publica é a Harvard University. Outro depoimento de Harvard: dieta com baixa gordura não ajudou no controle de peso ou promoveu saúde. Olha o Framingham Heart Study: 75% dos pacientes admitidos no hospital por ataque cardíaco têm colesterol normal. Agora, vocês veem aqui esse cirurgião cardiovascular, Assem Malhotra. Ele era muito renomado na Inglaterra e ele escreveu na British Medical Journal um sumário importantíssimo mostrando uma revisão bibliográfica em relação a esses problemas, que é em relação à gordura saturada e doença cardiovascular, que não há nenhuma correlação significativa entre elas, que é um mito o papel das gorduras saturadas em doença cardíaca, e trata-se de um estilo muito sério, muito desfavorável, que acaba contribuindo para a obesidade. Olha na Europa, os países onde ingerem mais gordura saturada são os que têm menos doença cardíaca. Outra publicação, American Journal of Clinical Nutrition, 2004. Nas artérias obstruídas, apenas 26% das gorduras são saturadas. 74% delas são gorduras insaturadas, tipo ômega 6, tipo os óleos vegetais. Olha esse estudo, Cambridge. 72 estudos, uma meta-análise imensa sobre o mesmo problema, risco cardiovascular e ingestão de gordura. Avaliou 600 mil pessoas em 18 países diferentes. Conclusão, olha só, gordura saturada não está correlacionada com risco de doença cardíaca. Mito potencialmente letal de que uma dieta rica em gordura poliinsaturada, mas pobre em gordura saturada, vai reduzir doença cardíaca. Em 2004, Time lançou essa matéria mostrando o grande vilão, então, que nós estávamos convivendo, que era a inflamação silenciosa. E isso passou a ser entendido na medicina como a causa principal de todas as doenças. Na mesma época, eu lancei esse livro, Sinal Verde para a Carne Vermelha, que eu já comentava do risco desses óleos, e ainda isso nós estávamos gatinhando na nossa realidade aqui no Brasil. Mas isso que eu estava vendo, já estava enxergando, e eu escrevi sobre isso. Em 2014, foi quando ocorreu a mudança e a aceitação. A própria Time reverte a colocação que eles tinham no passado. E é o fim da guerra contra as gorduras. Fica claro que Ansel Keys, aquele pesquisador que fez o estudo dos 7 países, praticou pesquisa tendenciosa. Agora é bom comer manteiga, ovos, carne vermelha, bacon, banha, óleo
óleo de coco, etc. Foi já a colocação que eles tiveram. Então, vocês veem a mudança que é importante. Eu estou falando isso, eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque hoje no Brasil morrem 850 pessoas por dia. Nos Estados Unidos, 2.600 pessoas por dia. E a próxima vítima pode ser um de vocês. A próxima vítima pode ser alguém da nossa família. Nós temos que mudar esse conceito. E nós já estamos fazendo isso, que eu quero mostrar para vocês no transcorrer da apresentação. Como nós podemos fazer isso para ter uma prevenção disso? Olha só, agora em 2025, precisamente no dia 14/7/2025, teve a primeira reunião do Comitê de Saúde americano com o Dr. Makary, que é o diretor, o presidente do FDA, o secretário Robert Kennedy, que é o secretário de Saúde americano, e o secretário Brooke Rollins, que é o secretário de Agricultura. Eles estão começando um estudo importante, porque vai ser a primeira vez que um órgão governamental vai se posicionar mostrando a seriedade em relação à gordura saturada, que é um órgão que está com o poder de falar algo que nunca os outros órgãos, as outras entidades governamentais fizeram, porque hoje isso é incontestável. Tá? Então, esse é um grande passo e vocês vão entender para a nossa saúde e para o nosso negócio. Então, agora eu vou falar da inflamação silenciosa para vocês entenderem esse contexto. Isso é algo insidioso e começou a ocorrer pelas mudanças de hábitos quando nós passamos a consumir as coisas erradas. Aumento do consumo de carboidrato refinado, aumento do consumo dos óleos poliinsaturados, milho, soja, canola, todos esses óleos vegetais, aumento do consumo de frutose, que está numa série de produtos industrializados, e isso causando um desequilíbrio da relação ômega 3 e ômega 6, porque não se consumia as gorduras, as proteínas animais como se deveria. Aí começou o grande problema do ganho de peso e, consequentemente, diabetes e, na fase final, não só doença cardíaca, mas também Alzheimer, o papel da insulina. Por quê? Porque os alimentos de alto índice glicêmico, somado com esses óleos vegetais, eles aumentam assustadoramente essa insulina, que mexe nas enzimas, que vocês veem embaixo, aumentando o processo inflamatório e gerando as doenças modernas. Olha só no Brasil. Brasileiros estão morrendo mais de diabetes e câncer. Olha a incidência de doenças aumentando. Obesidade no país que faz crescer em 10% as mortes por diabetes. E olha a expectativa, que até 2030 subirá 54% da incidência de diabetes. Mas o que é essa inflamação silenciosa? Inflamação, todo mundo sabe, você bate o braço, alguma coisa, fica inflamado. Então, inflamação silenciosa é insidiosa e nós não percebemos. A crônica é tipo uma artrite, é algo que você já sente, já está com ela há bastante tempo, já convive com ela. E a inflamação aguda é quando você bate uma perna, um braço que fica inchado e tal, e depois desinflama. Tá? E como essa inflamação silenciosa evolui? Nós temos primeiro, entre saúde e doença, começa com lesões moleculares. Nós precisamos de milhões e milhões de lesões moleculares para lesar uma célula. E depois milhões e milhões de lesões celulares para lesar um órgão. E aí começam as doenças. Aí se manifesta a doença, mas já é uma fase muito mais adiantada. Só que nós temos como determinar esses valores se estão sendo alterados. Esses são os marcadores inflamatórios silenciosos que nos servem hoje na clínica, na investigação, na prevenção de doenças dos pacientes. O que nós temos que medir? Proteína C reativa, insulina, fibrinogênio,
Relação ácido e o eicosapentanoico, que aí é a relação do ômega 6 com o ômega 3, e a relação triglicérides HDL. Esses são os principais marcadores. E esse é um exame novo que nós estamos fazendo, que determina o nível do ômega 3 e do ômega 6. Nesse caso, por exemplo, está superior a 40, quando o limite do exame é 3, para você ver o grau de agressão que a pessoa está. E realmente essa pessoa está numa situação de saúde bem delicada. Agora, eu vou fazer umas perguntas para você, um teste rápido. Se você já responde uma dessas positiva, você já está com inflamação silenciosa. Olha lá, você está acima do peso? Você está usando drogas para reduzir colesterol? Fica atordoado quando faz caminhada? Você está em situação de estresse? Tem desejo constante por consumo de carboidratos, pães, doces, cereais, etc. Sente cansaço durante o dia? Fica faminto 2 horas após o jantar? Tem unhas quebradiças? Então lembre-se, se você já tem uma dessas dizendo que sim, você já está com inflamação silenciosa. Por quê? Por causa desse desequilíbrio do ômega 3, ômega 6, que nos últimos 100 anos tiveram uma mudança importantíssima. O ômega 3 era 90 a 95% mais consumido do que é hoje. Olha, essa diminuição é gritante. Hoje, em média, consome-se 20 gramas de ômega 6 por dia e 125 miligramas de ômega 3. Quando a relação ômega 3 ômega 6 é 1 de ômega 3 para 1 de ômega 6. Agora, entenda os sintomas desse desequilíbrio. O que a pessoa pode sentir em relação a esses ômegas? Peles, olhos e cabelos secos, rachaduras de pele, palidez de pele, olheiras, transpiração excessiva, unhas quebradiças, excesso de sede, dificuldade de cicatrização, imunidade baixa, infecções frequentes, alergias, micção frequente, distúrbio de atenção, isso é muito comum, especialmente nas crianças, irritabilidade, cansaço, dificuldade de aprendizado e hiperatividade. Olha a alimentação, passou a ser com essa substituição, cria-se esse ato de consumo de grãos, principalmente milho, soja, canola, graças a esses produtos presentes nesses alimentos. Agora, veja o que acontece com a alimentação das aves, dos peixes e do gado. Em relação às aves, as rações, milho, soja, canola, algodão, etc. As aves usam antibiótico. O que o antibiótico faz? Ele causa ele está lá nesses animais, sabe por quê? O animal está numa condição inóspita de criação, então ele está suscetível a infecções. A preocupação com qualquer infecção e você perder o animal não crescer no tempo programado, o ideal é usar antibiótico. E se descobriu que com o uso do antibiótico nesses animais, isso foi feito em frangos, e se começou logo depois que se descobriu o antibiótico, se observou que o frango crescia o dobro na metade do tempo. Então passou a ser um estimulante de crescimento. Porque até então, o frango era um animal que não se consumia a carne. Raríssimas pessoas comiam carne, era uma carne dura, magra. O frango era para se usar nos ovos, só isso. Aí, quando se descobriu isso, nesse processo começou um investimento econômico pesado para deixar o frango um produto barato e de consumo, que é o que nós temos. Alguns países usam hormônios na produção desses animais, sem dizer que essas rações estão cheias de pesticidas e componentes transgênicos também da ração ou de produtos
para evitar o comprometimento. Sem dizer do estresse de confinamento, que o animal passa por um período de estresse o tempo inteiro, então é uma carne estressada. Olha no peixe. Nós temos hoje muitos peixes de cativeiro, também tem antibiótico. No peixe tem um fungicida, né, para não ter fungos. Apesar disso, no Chile, as plantações não, as fazendas tanque-rede de criação de salmão estão tendo um problema sério, aparecimento de fungos, piolhos nos salmões por causa de desequilíbrio ecológico. A ração, milho, soja, canola, que também vai aumentar esses ômega 6, tá? Corantes, por que corante? O salmão tem que ter aquela cor assim, saudável, então eles usam corante, é uma astaxantina sintética para deixá-lo com aquela cor rosa e bonita. E tem estresse de confinamento também, que o animal está num ambiente inóspito. Isso nos peixes de cativeiro. Olha o perigo. Material plástico que estão no rio. Nós temos microplástico em tudo. Estamos respirando microplástico. Isso acaba, é um disruptor endócrino importante no nosso corpo. Os esgotos domésticos, onde saem as reposições hormonais, saem os anticoncepcionais, nós estamos recebendo isso também, que eles estão nos trazendo. E a presença de metais tóxicos, especialmente o mercúrio. Tá? Tudo isso desfavorável, é isso que nós estamos recebendo. Olha os peixes do Pacífico, estão comendo plástico. Então você não sabe se come peixe com gosto de plástico ou plástico com gosto de peixe. Olha o gado confinado. Antibióticos preventivos, com o mesmo objetivo que eu falei, hormônios em alguns países. A ração, milho, soja ou canola, junto com antibiótico, promove uma acidez gástrica que compromete. Ontem o Ivan falou que o gado precisa comer capim, que é o capim que dá o suporte para ele. E esse capim é onde ele pega o ômega 3. Aí que está o grande segredo. Faz uma carne mais gorda, só que essa carne tem uma estratificação de gorduras desfavoráveis. E o animal também tem estresse do confinamento. Qual que é a diferença do gado a pasto e o gado confinado? Os melhores índices, obviamente, estão no animal a pasto. Mais ômega 3 do que ômega 6. O ômega 3 é anti-inflamatório. Tem o CLA, que é o conjuguete linoleic acid. Só os ruminantes produzem esse ácido. Ele é fundamental para a saúde. No gado chega a estar 500 vezes maior do que em qualquer outro animal que não consegue produzir. Ácido fólico e vitamina B12 em alta concentração, vitamina A, luteína, zeaxantina, fundamental para a vista, beta-caroteno e os minerais cálcio, magnésio e potássio. Quando comparado com o animal confinado, o gado a pasto, os nutrientes são muito maiores. Agora, olha o que acontece com o animal que vai comendo, passando a comer grãos, comer ração. Ele começa no zero, a concentração, esses dois parâmetros de HA e EPA, são as frações do ômega 3. Olha como ela começa a cair no primeiro mês, terceiro e no sexto mês. Tá? Então, eu entendo que você ter animais para fazer acabamento, finalização, eu não vejo problema. Você ainda vai ter uma quantidade boa de ômega 3. Mas, passou de 6 meses, é uma coisa muito delicada. E tem estudos mostrando que passou de 6 meses, o animal está com um comprometimento de saúde importante, com marcadores de doença muito sérios, se for avaliado. Olha o bife de fígado do animal a pasto e o animal que se alimenta de grãos, né? Vocês veem o mais escuro o a pasto. Olha a concentração. Essas são as 4 frações do ômega 3. Olha a diferença. Aqui a gordura da manteiga. Observe a gordura da manteiga
no animal que não come pasto, depois que está consumindo 30% de pasto, 60% e 100% de pasto. É onde você tem excelente concentração de ômega 3. Olha a relação do ômega 3 e ômega 6 em relação às pastagens. Se o animal fica o tempo inteiro na pastagem, ele está equilibrado. Você vê do lado esquerdo. Agora, com 2/3 de pastagem e o resto de confinamento, olha a mudança. Olha só, com 1/3 só de pastagens e o resto de confinamento. Olha o aumento do ômega 6. Essa carne é extremamente inflamatória. Tá? Teoricamente, ela é a mais inflamatória. Né? Observe a relação do ômega 6 e o ômega 3 na fração lipídica dos animais. Olha que interessante. Ó. O bovino, 3,6, a manteiga, 2,3. Olha do lado direito, você vê o suíno, 14,3, frango, 15,7, peru, 13,9. É muito diferente. Ou seja, apesar de tudo isso, no gado, a situação ainda é mais favorável do que nos outros animais. Olha a relação do ômega 6 e o ômega 3 na fração lipídica de diversos alimentos vegetais para uso no animal. Ó, quando é só pastagem, a relação ômega 3 é 0,2. Lembra? O ideal é 1:1. Quando é feno, é 0,8. No soja integral, 6,4. Quando se usa milho em grão, 40%. Olha o milho, a relação milho com óleo de milho, 74%. Olha o óleo de girassol, 325. Lembre-se que esses óleos são usados com frequência. Em todo lugar se usa esse tipo de óleo. Nós estamos ingerindo isso também, né? Olha assim, a concentração de colesterol. Sempre se falou mal do colesterol, comer carne vermelha daria problema. Olha só, no bovino, você pega o contrafilé, colchão mole e colchão duro, a quantidade de colesterol por 100 miligramas. Olha no suíno. Agora, observa no frango. Olha a pele do frango quanto tem colesterol. Tá? Então, o bovino, apesar da mídia sempre mostrar que o frango é uma carne mais saudável, melhor por causa do colesterol, tudo é exatamente o contrário. Não tem nada disso. E esse é o CLA que os ruminantes produzem, só eles. Olha só o que ele faz. Previne o aumento de célula gordurosa, estimula o crescimento muscular, aumenta a imunidade, diminui colesterol e triglicéridos, melhora a queima de gorduras, aumenta a taxa metabólica, diminui reações alérgicas alimentares e melhora a função imunológica. É importantíssimo isso. Opa, peraí. Olha aqui a carne, em relação à carne lá de cima, desse CLA que eu acabei de falar da importância. Observe no animal, conforme ele vai consumindo, como vai ficando o leite, a manteiga e o creme do leite, conforme aumenta o tempo de pastagem. É impressionante o que aumenta. Aqui são 3 estudos mostrando a relação ômega 3 e ômega 6, que eu falei o ideal é 1, e a relação do CLA. Né? Olha só, em situação de pastagem com baixa suplementação, pastagem com suplementação mais alta e depois confinamento. Olha como vai aumentando o ômega 6. Essa proporção vai saindo do 1:1. O CLA, olha como ele vai diminuindo. E isso que eu estou falando ocorre nos 3 estudos que eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia e entenderem essa mudança. Olha esse caso aqui de novilhos suplementados com silagem ou grão de milho. Olha só, a relação ômega 3 e ômega 6, no caso da pastagem de silagem de milho, 3,21, e o CLA 1.
Quando passa a pastagem em grão de milho, já começa a aumentar. E observe que o CLA começa a cair. A relação ômega 6 e ômega 3, no caso de novilhos recriados com silagem de milho e terminados com distintos sistemas de alimentação. Nas pastagens, olha a relação 2,4 ômega 6 ômega 3 e CLA 0,78. Observe que no ômega 3, conforme vai mudando o tipo de pastagem e a associação e terminação, olha como vai aumentando essa relação pró-inflamatória. E o CLA também é anti-inflamatório, como vai caindo. Mas tudo isso que eu estou falando, no primeiro momento, é desanimador, né? Então, estratificando as gorduras do nosso corpo, nós temos aqui os ácidos graxos saturados, gordura saturada boa. Nós temos os ácidos graxos poliinsaturados, que é o ômega 3 e ômega 6. E o que acontece de diferente? Esse ômega 3 e ômega 6, o bovino, ele é ruminante. Então, ele tem uma característica única, que isso é impressionante, a capacidade que o bovino tem, com tudo que se mostra dele, para tentar destruir a qualidade dele, ele sozinho, ele supera qualquer dificuldade. Olha só, o que acontece com esse ômega 3, ômega 6, que eu mostrei, todas essas relações que ocorrem na alimentação. Com o processo do rumen, há uma condição chamada biohidrogenação. E nessa situação, é mudada as gorduras poliinsaturadas ômega 3 e ômega 6, especialmente ômega 6, que é transformado em gordura saturada boa. O bovino é o único animal que faz isso. Olha só, estou comparando aqui. O bovino é ruminante, ele tem essa capacidade de mesmo em confinamento, temporal, passo, obviamente, o animal é o gold standard, é o padrão ouro da história. Agora, a segunda opção, que não fica ruim, fica muito boa ainda, mas muito boa, é o animal confinado. Por quê? Com esse processo, ele transforma esses ácido graxo poliinsaturado, ômega 6, em gordura saturada boa. Agora você pega o suíno, você pega as aves, você pega o peixe, todos são monogástricos, como nós. Então, o que eles comem dessas rações, dessas proporções, tudo isso passa para a pele dele. Olha aqui, estou mostrando o suíno, fazendo uso de óleo de canola. Olha só o que se destaca, que se observou. Para cada 100 gramas de gordura de porco, 29% é de poliinsaturado FMS, que é o ômega 6. Ou seja, praticamente 30% da gordura do porco, se ele estiver comendo canola, vai ser canola. E isso nós vamos estar comendo. Nós vamos estar produzindo todas essas doenças. Agora, o que é gratificante é ver que o gado não faz isso. O gado não vai ter essa necessidade, porque ele supera. Então, tudo que se tenta denegrir do gado, aliás, todos os estudos científicos, é tudo observacional, não tem comprovação, não consegue. O que se observa são estatísticas que para muitos que pegam aquilo, até da área, tem dificuldade de interpretar. Mas quando você tem mais expertise de saber interpretar um estudo médico, você vê as situações. Eu não trouxe aqui a abordagem de cada doença, porque eu poderia trazer muitas outras coisas, mas não dava tempo, né? Então, estou deixando o principal, que eu acho que é essa parte dos olhos, é muito importante de saber o que está acontecendo. Olha só o consumo de óleos na América, de 1909 para 2019. Olha o aumento do consumo de óleos vegetais. E isso reflete onde nós estamos nesse mundo.
Olha aqui a proporção de óleos vegetais que tem esses alimentos e na forma acumulada que nós estamos ingerindo. Você observa a quantidade de substâncias que nós estamos convivendo o tempo todo, trazendo vários fatores desfavoráveis. Agora eu trouxe isso daqui, porque isso também está muito no nosso dia a dia. Olha os óleos que nós usamos para cozinhar. Qualquer lugar que a gente vai, tudo é feito com esses óleos, ou nos restaurantes, ou esfogueado dentro de casa, e os alimentos industrializados. Aqui nós temos uma relação dos óleos. Você observa que quando chega no amarelo, vai o marronzinho, claro, é o óleo de oliva. Tem 10%, em média, porque de 3% a 27%. Por quê? A maioria dos óleos de oliva são fajutos, são adulterados. Então tem que tomar muito cuidado. O óleo de oliva é bom, mas tem que ser óleo de oliva de qualidade. O óleo de abacate também tem risco de adulteração. Agora, olha só que maravilha. A gordura do bovino, o sebo, ele tem 10% só de ácido linoleico, já está no amarelo. E o óleo de palma tem o mesmo nível. Agora, observe o sebo bovino, 3%. A manteiga ghee, que nós estávamos falando ontem, 2%. O óleo de coco, 2%. O sebo de animal criado a pasto, 1%. E a manteiga do animal criado a pasto, 1%. Então, nós temos a solução de tudo, tanto no boi, na vaca, no leite, na carne e no leite, digamos assim. Nós temos a solução, mas, graças a Deus, nós somos iluminados, e o que nós estamos fazendo? Nós estamos podendo pôr a cabeça no travesseiro, saber que nós estamos criando um produto que está sendo o melhor para o próximo, o mais saudável. E isso é fundamental para nos motivar, especialmente, eu fiquei muito animado ontem com a palestra do Fernando Baldonado, a hora que ele falou da perspectiva de consumo de carne vermelha, achei fantástico, motivante, e com essas informações que não estão ainda de conhecimento de todos, é algo que isso vai começar cada dia mais, isso é uma novidade que eu estou trazendo para vocês dessa forma, para que a gente cada vez mais tenha suporte para poder estar oferecendo uma quantidade desses, tanto de carne quanto de leite, maior do que a gente já consome e maior do que é esperado. Olha esse ômega 3, que eu estou tanto falando aí que ele faz mal. Olha que ele promove: disfunção mitocondrial. Mitocôndria é a estrutura da célula que gera energia. Se a mitocôndria não funciona, não produz ATP, não produz energia, não queima gordura. Esse óleo tem um efeito pró-inflamatório, causa oxidação, envelhecer, oxidar, enferrujar. Nós temos que evitar isso. Promove resistência à insulina, como eu comentei lá no início. Inibe essa cardiolipina. Isso é uma gordura que fica na mitocôndria, é protetora para a nossa célula. Esse óleo compromete a parede das artérias, compromete a imunidade, altera a flora intestinal, levando à desbiose. Então, muitas pessoas hoje apresentam desbiose, é muito frequente. E um dos motivos é esse óleo. Se não é contornado esse problema, você não resolve a situação. E outra, é um disruptor hormonal, altera os hormônios. A tireoide não funciona. Quantos de vocês não estão usando medicação de tireoide? Quantos de vocês não estão com problema de hormônios? Todos os hormônios, testosterona, todos os hormônios do homem e da mulher vão estar com problemas. Vai também causar comprometimento de memória e aumenta o risco de Alzheimer. Então é isso. É animador, né? Animador porque nós estamos no melhor produto que pode existir. Tem um antídoto natural de defesa. Eu trouxe isso aqui por causa do planeta, porque muita gente fica falando que a carne vermelha é ruim para o planeta.
Mas eles têm que entender a relação entre gado a pasto e confinado. Claro, o a pasto ele produz menos CO2, né? Ele está mexendo no capim, o casco do capim, o pastoreio, enterra o CO2, isso é maravilhoso. E o sistema rotacionado que ajuda o crescimento do capim. É a melhor forma que nós temos de sequestrar esse CO2. Agora, se comparar uma floresta com uma pastagem, qual que protege mais é a pastagem, porque se a pastagem for rotacionada, ela tem um crescimento, ela barreira de crescimento, ela está captando esse CO2 de uma forma muito melhor. E o que a gente sempre ouve falar, o massacre ambiental que a gente ouve, é em cima de um estudo que foi feito pela UN Food and Agriculture Association, mostrando que o gado produz 18% de gases estufa, de efeito estufa, que seria mais que todos os transportes juntos. Só que a realidade não é essa. A realidade é que produz menos de 3%. Isso ficou muito claro, pois passou-se um tempo, o autor do estudo admitiu que os números foram distorcidos, mas a mídia usa como 18%. Tá? Não se leva em conta gado a pasto remove carbono da atmosfera, as passagens resgatam o CO2, como eu falei, e o gado incorpora o CO2 nas plantas e solo pelo casco. Esse é o Alan Sager, que eu estive com ele numa palestra, num evento, e ele recupera áreas desertificadas. Ele é o maior ambientalista que tem no planeta. E qual é a abordagem deles? Recuperar áreas desertificadas com o gado. E ele mostrou uma série de estudos, uma série de imagens mostrando essa mudança. Agora, em relação ao mito da carne, esse estudo para mim acabou. Aí desesperou muita gente. São mais de 70 estudos, com 6 milhões de participantes, que durou mais de 10 anos de acompanhamento. Estudos quantitativos e qualitativos. Isso é uma outra forma científica de abordar, correta, em países como Austrália, Canadá, Estados Unidos e Europa. E a conclusão: dietas restritas à carne vermelha têm pouco ou nenhum efeito nos principais resultados cardiometabólicos, no diabetes, na mortalidade e na incidência de câncer. Análise de Medicina Interna, 2019. Esse outro aqui, da Universidade de Washington, publicado na Nature Medicine 22. Não há nenhuma evidência forte de consumo da carne vermelha que possa induzir câncer coloretal, diabetes tipo 2, câncer de mama, doença cardíaca, doença de Alzheimer, e evidência inexistente em relação a acidente vascular cerebral e acidente vascular isquêmico. Resultado: a carne vermelha só mostra benefícios. Aqui um exemplo de carne de animal a pasto. Esse é o meu livro, né? Que fui procurado, lançamos esse livro em inglês e espanhol. Obrigado. E é isso que eu tinha para passar para vocês em relação à carne. Muito obrigado. Só um pouquinho de paciência, eu vou falar alguma coisa do leite, porque eu me comprometi com o Juan e estou vendo umas questões, vou ser bem rápido, tá? O leite deve ser consumido ou não? Se fala muito, houve muitos profissionais dizendo que o leite não é bom para a saúde. O problema é que eles ficam baseados em estudo, que é uma tinta branca, que não tem qualidade nutricional nenhuma. Nós precisamos de produtos que tenham qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que o leite tem que ser, de preferência,
de animal criado solto, né? Que é o ideal. Eu estou pondo os pontos de melhor qualidade. O leite é animal criado a pasto. O leite que não seja pasteurizado, para isso tem que ter técnicas, práticas, aprovação, e não são todos os países que ainda têm. Europa tem, Estados Unidos, alguns estados têm. Se consegue saber qual é toda a padronização e é cuidado até a pessoa que trabalha com leite tem que ter avaliação, acompanhamento de saúde, não só os animais, para que se tenha algo de qualidade. O ponto principal para mim é o tipo do leite, A1 e o A2. Esse é o grande leilão, porque com a mutação genética de 10 mil anos atrás, as vacas taurinas passaram a produzir o leite A1, que é alergênico. Nenhum mamífero produz leite A1. E o leite que mais se consumia e que se ainda consome é o leite A1. É o gado europeu, que todo mundo trouxe para cá, mesmo para a Europa, tudo, e mesmo para os Estados Unidos, e nós estamos consumindo esses leites altamente alergênicos. Né? Por quê? Se você pegar a diferença, é que em condições normais, o leite A2, as fêmeas produzem a beta-caseína A2. Agora, olha só aqui, ó. A diferença entre os dois leites é na beta-caseína A1 e beta-caseína A2. Há uma mudança de um aminoácido na posição 67. No beta-caseína A1 fica a histidina, que anteriormente sempre foi a prolina, que é o que ainda nós temos presentes no leite A2. Olha as raças zebuínas, o que tem mais naturalmente o leite A2. As zebuínas é 100% A2. As europeias, Guernsey, 100% A2. Jersey, 75% A2, 25% A1. E as holandesas, meio a meio. 50% A1, 50% A2. Claro que isso, com o melhoramento genético, com todo o trabalho, hoje nós temos touros que já são selecionados pensando em resgatar esse leite A2 das outras espécies. O leite A1, olha o que ele causa: autismo, colesterol elevado, diabetes tipo 1, morte súbita, problemas coronarianos, implicações de reações alérgicas. Uma doença, um tipo de câncer que está muito evidente no mundo moderno, e que se achavam que era a carne, mas que não é a carne também. Nós sabemos hoje que o que causa câncer de cólon é desbiose intestinal. Isso precisa ser tratado. E o fato de nós consumirmos leite, o leite A2, traz um benefício excepcional para isso. Por quê? Foi feito um estudo em 2018 com 100 alimentos, saber qual deles era o mais protetor. E o alimento mais eficiente que se provou foi o leite de animal, leite de vaca. Né? E como é esse mecanismo? Ele o cálcio promove uma função celular saudável, neutraliza substâncias que lesam a mucosa intestinal, eles promovem a morte de células desfavoráveis, repara DNA, reduz a expressão gênica do cálcio, do câncer de cólon, reduz a expressão gênica do câncer de cólon. Então, ele é altamente protetor. E eu vou mostrar também os outros benefícios que tem o leite. O CLA, como eu falei, só o ruminante tem na carne e o gado tem no leite também, que é o ácido oleico conjugado. Que encontrar também na gordura do leite. Tem ação anti-inflamatória, anti-câncer, emagrece, protege o intestino poroso e síndrome do intestino irritável. Contém lactoferrina, é importantíssima, proteína antiviral, antifúngica, antibacteriana, é o guardião do intestino. Promove crescimento de bactérias boas, destrói bactérias ruins, ajuda a manter a integridade da mucosa intestinal. É isso que evita o câncer desses componentes. Crucial para a saúde digestiva,
suporta o sistema imunológico e reduz o excesso de ferro. Isso hoje, o excesso de ferro é uma coisa muito comum e aumenta muito a oxidação, diminui a expectativa da vida. Esse é um ácido gráfico de cadeia curta espetacular, que é produzido na mucosa do intestino. Olha, produz os colonócitos do intestino, na mucosa do intestino, reduz a inflamação, aumenta as defesas do intestino e protege o muco do intestino. É ele que mantém as porosidades do intestino fechado. Eles são como se fosse uma cola selando isso, evitando desbiose, evitando o aparecimento de algum problema. Quero que vocês saibam o seguinte: todas as doenças começam no intestino, o intestino tem que estar impecável. Então nós temos que preservar essa qualidade do nosso intestino. E hoje em dia, com a alimentação moderna, com aqueles agressores ômega 6 em fontes desproporcionais, causam todo esse desequilíbrio. Mas o leite tem esse leite de qualidade A2, você vai encontrar isso, vai ter essa produção. Então é um dos grandes tratamentos para a desbiose. A esfigomiolina é um lipídio também do leite que inibe a formação de câncer de colo, colabora naquele processo. Agora, isso é fascinante, o ácido pentadecanoico. Vocês talvez não tenham ouvido falar, vocês devem ter ouvido falar do ômega 3, ômega 6, ômega 9. Os ômegas, quando eles são ímpares, eles são saudáveis. Quando eles são pares, eles são desfavoráveis, podendo induzir inflamação. São só interessantes em pequena quantidade os pares. Olha, esse C15 tem ação anti-inflamatória, diminui peroxidação lipídica, diminui a oxidação das gorduras, digamos assim, e a morte celular pelo ferro, né? Inibe a oxidação, a degeneração. E quanto maior esse ácido, o C15, menor a incidência de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, cirrose hepática e diabética. Tudo ao contrário do que nós ouvimos falar do leite. Tá certo? Nós temos que estar usando o produto de verdade. Não adianta ficar enxugando um produto que é falso. Tem que ser com um produto verdadeiro, senão não tem sentido. Então, esse C15 reduz a disfunção mitocondrial, promove a saída do ácido oleico dos nossos tecidos. Quando nós usamos, ingerimos esse ômega 6, por exemplo, que eu mostrei em tudo que nós falamos da alimentação, você traz esse ômega 6 e ele se aloja dentro da mitocôndria, em todas as células, especialmente na mitocôndria, onde gera energia. Se você parar de consumir o ômega 6, vai demorar 2 anos para ele sair da tua célula. Enquanto isso, ele está te agredindo. E consumir o leite, a carne vermelha, você vai ter esse C15, que não deixa que esse ácido oleico fique no nosso tecido. Ele tem potência para poder tirar isso. Tá? E a carne vermelha ainda tem a carnitina. A carnitina é outro componente, é um aminoácido que ajuda a tirar esse ácido oleico do nosso corpo. Ou seja, o gado tanto a carne quanto o leite, eles são maravilhosos. Nós temos recursos que vêm do gado. Não é à toa que o gado é um animal sagrado. É por causa disso. E ele também mantém o C15 na função cognitiva. Esse é outro ácido também ímpar, bom para a saúde, que quando associado com o C15, reduz triglicéridos, colesterol, insulina, leptina e marcador de doenças crônicas. Tem também outro componente importante do leite, que ninguém fala, a membrana da cultura do leite. Fortalece também a mucosa intestinal, diminui toxinas, com isso reduz inflamações. Melhora a tolerância à glicose e promove um microbioma saudável. Bactérias vivas. Estou falando tudo do leite, vocês veem que para tratar a desbiose é um grande aliado que nós temos. Não só o leite, mas o iogurte, a manteiga, a carne vermelha. Olha só, as bactérias e os probióticos, da mãe natureza, transferem as bactérias boas para o microbioma intestinal, é o que mais a gente precisa. Ajuda a enzima lactase presente no leite com lactobacilos e outras bactérias produtoras de lactose. São eles que estimulam a produção dessa enzima. Olha aqui, só quase terminando aqui, ó.
O azul são as culturas saturadas, né? A vermelha é os monoinsaturados, e da direita é o poliinsaturado, que é o ômega 6. Isso seria o ideal no leite, né? E aqui na manteiga nós temos a mesma coisa. Você vê no azul da manteiga, é bem maior do que na margarina. Esse azul é a cultura saturada. O vermelho é a monoinsaturada, que é o ômega 6, ômega 3. E o da margarina você vê que é o poliinsaturado, que é o mais favorável, está aqui, ó, na margarina, o cinza é bem maior do que na manteiga. E eu tenho um livro só sobre o leite, né? Esse você tem todas as explicações das vantagens e desvantagens também. O Joaquim fez o prefácio. Não é Joaquim? Não, você falou que já é Joaquim ontem. Não, brincando. Ivan me honrou muito, me fez o prefácio do livro, do leite, e divulgou muito leite na América toda. Obrigado, Ivan. É isso aí. Obrigado, gente. Muchísimas gracias, doctor. Le pedimos que le dé el traductor para que lo tenga, porque portugués, ahí sí ya no. Un poco de inglés sí, pero portugués no. Para que se quede. Tenemos espacio para 3 preguntas. Entonces sí quisiéramos que tenga su traductor simultáneo. El doctor. No se ponga frente a la cocina, por favor. No se ponga frente a la cocina. Doctor, bueno, felicidades. Creo que es importante que todos nosotros productores sepamos valorar y promocionar nuestro producto, tanto leche como carne, porque hace mucho daño los fake news. Es mucho más fácil hablar y promover una mentira que la verdad que usted nos ha venido a contar. Creo que es importante también la sostenibilidad de la producción. Hemos hablado que el incremento de los precios del trigo, del maíz, de la soya, para la producción de alimentos de animales, está siendo insostenible, o sea que tenemos que criar animales más a pasto. Creo que eso es importante. Y yo quería hacer una consulta en el tema de la carne como un producto de baja capacidad alergénica. También tenemos esa condición en la carne. Baixa capacidade? Se não há alergia, se não produz alergia à carne. Alergênico? Não produz. Carne vermelha não produz alergênico, não tem problema nenhum. O que pode eventualmente acontecer é dentro da carne, forma de criação, ter componentes que geram isso. Fernando, vou resumir. A carne vermelha não gera nenhuma doença. O que gera são os agregados da alimentação ou a composição de algum produto em ração, se tiver alguma coisa. Impossível a carne vermelha dar alguma coisa. Não tem isso. Então, o que eu quero deixar claro é que o ideal, então, é o gado a pasto, primeira escolha, segunda escolha, o confinado, que ainda, pela capacidade que o gado tem de reverter toda essa situação, tanto da carne quanto do leite, da diminuição e não absorção de tanto ômega 6, se trata do alimento mais sofisticado, que eu não diria nem que é alimento, mas eu diria que é o remédio para a nossa realidade de hoje. É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Não? Doutor, bom dia. Eu sou de Equador. Eu quero fazer uma difícil pergunta para você. Você tem tempo na sua agenda para levar lá no Equador agora? Porque esse livro que você escreveu aqui mudou minha vida. Mudou. Muito obrigado. Então, eu quisiera levar você lá no Equador
então, tudo isso que vocês sabem sobre o tema da carne e da leite. E tudo isso eu quero só agradecer. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você não sabe a satisfação que você me dá, sabe por quê? Todo dia eu peço a Deus para me dar condições de estar me preparando e estudando para eu poder mostrar para os meus pacientes o melhor para eles, que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. E eu fico tão feliz quando isso, graças a Deus, é impressionante. Acho que Deus manda as pessoas irem me falar coisas boas assim dos pacientes. E eu fico mais feliz ainda, por exemplo, eu não te conhecia assim de ter contato, mas eu recebo, às vezes na rua, um monte de pessoas vêm me agradecer, vêm me falar que melhorou por causa do livro, por causa do meu material, do meu site, das minhas coisas que eu escrevo. Então isso, no fundo, é meu objetivo de vida, é poder mostrar. Eu sei que a gente pode mostrar, não é todo mundo que está preparado para ouvir, para assimilar as coisas. Mas esse é o caminho, entendeu? Eu sou muito grato a Deus, grato à sua expressão, colocação aí, e me deixa muito feliz. Conte comigo, é isso. Muito obrigado, doutor. Ayer que lo encontré, lo saludé, me dijo que mostró realmente. Yo lo escuché por primera vez por ahí del año 2011, 2012. Tuve una plática sobre la lucha 2, conocí su historia y regresé a México y tuve prueba de ahí en todo el agua. Estamos a producir leche desde 2013, beta caseína 2. Tenemos 12 años teniendo leche a 2, marca de mes, en Tabasco. Y realmente tenemos muchos casos de éxito, de gente que no probaba leche, que no la puede tomar, que no la puede consumir, que no tenemos una alergia. Y pues gracias a usted, trabajo públicamente, la verdad que la influencia que usted ha tenido en muchos productores es muy grande. Y pues muchas gracias. Bien, muy breve. Los que están acá son quienes habitan en la zona intertropical, quienes producen el cebú. Los mensajes que se han mandado sobre genómica y ahorita en este nuevo reto de señal verde para la carne roja, es evidente, están los creadores, están las elecciones, está el gobierno y está el mercado internacional que consume carne, los países como los Estados, pero también fundamentalmente el potencial con el cebú. ¿Qué nos hace falta para entender ese mensaje? ¿Qué tendríamos que hacer para detonar en el mundo intertropical un mercado que pueda ser consumido en el mundo? Dos valores. Uno, el que tenemos rumiantes que deben consumir fundamentalmente pasto. Segundo, que tenemos al cebú. Nos falta el mercado y el sobreprecio. Esta es la evidencia aquí de Manuel Suárez. Lo escuchó, vino, lo aplicó, pero alguien tiene que detonar un mayor consumo internacional de la leche y de la carne. Alguien tiene que pagar por el sobreprecio de la compensación de los servicios ambientales que se dan, sumados a la salud humana. ¿Cómo lograr que estos esfuerzos de los científicos, de los técnicos, de las aplicaciones, se dé en esa una salud sí para el ser humano, para el animal, pero fundamentalmente también para el planeta? Básicamente, alguna experiencia de algún mercado internacional que esté pagando más y esté reduciendo por efectos ambientales, que estimule el esfuerzo de Manuel Suárez y muchos más que hay en el mundo. Eu entendo que essa possibilidade, realmente, o sistema tem uma agenda global que o objetivo é contra a carne. Isso é uma educação que vem, mas, quando eu olho para um produtor, para todos nós, que levantamos cedo, tem uma equipe que está lá no campo trabalhando, fazendo, acontecendo, a gente criando um produto desse qualidade.
criando o que é melhor para o planeta. Você viu? Tanto o animal, o gado sempre foi, sempre será o melhor alimento do planeta. Denegriram a imagem dele, mas ele ficou lá dentro. Também não tinha advogado para defender, né? Ele não tem ninguém para falar por ele. Nós estamos agora, e nós que temos que falar, nós temos que acontecer. E o pouco que a gente já esteja somando, e é muito importante que todos nós tenhamos essa segurança de saber que estamos usando e tendo o melhor produto, não só dentro de casa, mas oferecendo no mercado. Não tem coisa mais importante que saber que está trabalhando com uma coisa sadia, boa para a humanidade. E isso, essas melhoras vão acontecer, porque a ciência cada vez mais vai mostrar isso. Então, com essa medida do governo americano, eu acho que vai ser uma mudança muito significativa. E o que o Fernando comentou ontem, que motiva a gente, motiva mesmo, porque as pessoas precisam de saúde e, ao mesmo tempo, a população hoje em dia, os mais jovens, muitos estão muito preocupados com a qualidade de vida, o que comer, o que não comer. Só que a preocupação deles, sabe o que eu vejo? São muito determinados, influenciados negativamente pelas coisas. Eu recebo com muita frequência paciente na clínica que se empenha, que faz tudo o que mandam, o que lê, o que tem que fazer, mas a condição está péssima, porque o que passa não é a realidade. E isso é cada um de nós, que é um grãozinho que nós temos que somar e está pregando, está falando, está mostrando, está divulgando. Na verdade, eu não consigo ver de outro jeito, porque senão a gente fica muito limitado, entendeu? Tem muitos interesses que dificultam isso. Mas, quer queira, quer não, nós temos um segmento forte e a gente tem que ir com o mesmo pensamento que o gato foi, que não tinha dinheiro ele se posicionou sozinho. Eu tenho certeza que a nossa energia, a nossa capacidade, a nossa luta, em todos a América, aqui nós podemos fazer algo espetacular, somado, e nós já estamos fazendo. Eu vim aqui, cada evento que eu tenho com vocês é gratificante, porque eu sinto isso. Nós não temos competição, não temos nada, nós estamos lutando por um objetivo comum. E no fundo, nós estamos lutando pela qualidade da carne, pela saúde do próximo, saúde dos nossos filhos, saúde dos filhos que estão com o bebezinho hoje para começar, para aprender as coisas. Senão, o que vai ser dessa geração? As crianças, os bebês hoje, a quantidade de remédio, as crianças pequenas que se tomam já hoje em dia, remédio, é uma coisa inacreditável, é assustadora a porcentagem de remédio que hoje os pediatras estão dando. As coisas estão. Olha, se eu começar a falar, eu fico. É muito dura essa luta. Mas nós temos que ser essa luta de corpo a corpo, temos que estar educando, estar mostrando. E é o que nos resta. Aqui no Brasil, o leite A2 em gôndola é R$ 7,5 e o leite pasteurizado é 3,5. Então, já tem um valor também. Sim, então, isso tudo porque a gente já vem fazendo. Nós começamos um trabalho no Brasil de fortalecimento desse conceito do leite A2. E o que aconteceu? Quando eu lancei o livro, eu já tinha sido procurado para o livro da carne, muita gente do segmento, que eu também estou, que compra muito material deles também, porque é melhor, se prontificou a me ajudar com o livro do leite. Várias empresas poderosas. Eu falei, poxa, que legal, vou conseguir fazer a divulgação e educar mais a população. O que aconteceu? Quando eles descobriram que o meu livro é de leite cru, sumiu todo mundo, sumiu. Já tinham me convidado para fazer palestra no Brasil inteiro. Estava tudo marcado. Agora que eles viram o que era, opa, isso aqui não. E o que está acontecendo agora? Essas empresas estão fazendo um leite A2. Não sei se é um A2 fake, mas estão fazendo. Não como nós temos aqui o exemplo de uns amigos aqui, ó, lutadores, guerreiros, e estão trabalhando forte. E isso não tem preço.
Isso é pilar de sustentação para que esse processo se consolide. Tá certo? Nós vamos ter sempre essas dificuldades, sempre não, mas eu tenho muita expectativa de que as coisas melhorem com essa nova diretriz alimentar aí que deve vir do FDA. Porque quer queira não, isso fortalece. Isso mexe um pouco com o sistema. E a gente tem que fazer, está falando, tem o Ivan viajando a América inteira para poder falar. Ivan. Então, nós conseguimos, com esses anos lá no Brasil, nós conseguimos já consolidar o arroz como algo diferenciado. As pessoas já sabem. E eu vou contar uma coisa muito interessante para vocês. Tem um minutinho? Eu posso falar um minutinho só contar o caso? Um minuto, tá bom. Ó, uma prefeitura do estado de São Paulo, Montes Altos, eu não estou lembrando o nome, o prefeito me convidou para ir fazer um trabalho lá, para fazer uma palestra, que estavam usando o leite à noite, tinham feito meu livro, tinham fazer um estudo e tal, e tinham implantado isso, eles assumiram a prefeitura e eles começaram a usar o leite A2 na merenda escolar e na alimentação das crianças. 15 mil crianças por dia, que eram de merenda escolar, e os que eram maiores que tinham alimentação. E os idosos que iam no SUS, eles davam 2 vezes por semana, a pessoa podia ir lá pegar o leite. Só que quando o idoso ia lá no SUS, eles viam a temperatura, viam pressão, viam glicemia. Ou seja, foi isso para mim foi a coisa mais mágica que eu já vi. Porque eles começaram a avaliar as pessoas. Aliás, até eu falei, vamos começar começando essa avaliação, os parâmetros dos exames das crianças e dos adultos. O que está acontecendo? O pessoal está se preocupando dos idosos com a saúde, as crianças estão crescendo mais, não tem alergia, não tem desconforto, as crianças estão com vivacidade, diminuição de hiperatividade, diminuição de uso de remédios e de alergias e infecções. Que isso? O leite A2. Esse é um trabalho de um prefeito, a equipe toda deles, eles são fantásticos. Tá certo? E isso daí faz a maior diferença. No ano que vem, vai ser, acho que no meio do ano, o evento lá. Se alguém do leite se interessar, depois eu passo as coordenadas, porque isso é um modelo que eles estão fazendo que é fantástico. Quero divulgar, estou divulgando isso no Brasil, porque eu achei isso realmente espetacular, e isso nós temos que pulverizar para a América toda. Muchísimas gracias, doctor. Le pedimos por favor que permanezca ahí. Agradecemos también la participación del público, que ha sido muy constante. Muchísimas gracias. Pues increíble, ¿no? Creo que todo el mundo pudimos disfrutar la exposición y el conocimiento del doctor. Verdaderamente, cuando estábamos armando el programa del Congreso, queríamos tener algo balanceado, donde hubiera ganado lechero, ganado de carne, genómica, programas de mejoramiento, el origen mundial del cebú, que es la India, el cebú para el mundo moderno, la proyección que nos presentó Valdemar, pero no podía faltar alguien, y era súper importante que viniera a dar un punto de vista fuerte sobre por qué tenemos que consumir carne y por qué necesitamos consumir leche. Y fue muy fácil, fue traer al doctor Rondó, que es una autoridad, es un médico humano dedicado a promover los productos de los pecuaristas, de los ganaderos en el mundo, y por eso es que él está acá y le agradecemos su presencia. Muchas gracias, doctor. La verdad que es una grata experiencia tenerlo aquí en su casa en Veracruz, en México.
Muito obrigado. Le otorgamos un reconocimiento al doctor Wilson Rondón por su participación como ponente del tercer Congreso Mundial de Creadores de Seguro. Este congreso que ya está dando huella. Eu sou muito grato, muito feliz de estar com vocês. É uma satisfação ver o trabalho que está sendo feito aqui. Isso aí é de tirar o chapéu, como a gente fala no Brasil. E orgulho de vocês todos e um carinho especial a todos vocês aí que trabalham com carne, com leite, que nós estamos fazendo o que é o melhor para o mundo. Não pode ser mais bacana. Com o trabalho de vocês, trazendo essa união, é isso. É só vai prosperar isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muchas felicidades a todos y especialmente al doctor por esta plática, esta charla que nos ha dejado algo excelente y muy bueno. Recordemos que finalmente todo este conocimiento, al igual que la retroalimentación y la réplica del conocimiento, es lo que hace a Conseguro. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, le recordamos que